da saúde da mulher. Então, agradeço a presença da doutora Adriana, a professora Adriana Arcese, a professora Lúcia, e a doutora Ana Valéria, que é pós-graduanda, né, e trabalha na área de menopausa, colega nossa também ginecologista. Elas vão fazer uma dinâmica de poder compartilhar essa apresentação, lembrando a todos os participantes que a gente pede para as perguntas serem colocadas no chat, tá bom? Para a gente poder responder no final da apresentação. Então, passo a palavra para a Adriana, que inicia essa reunião, e boa reunião a todos. Esqueci de dizer que eu estou representando a doutora Fernanda, que por motivos pessoais não pôde estar presente nessa apresentação, gente. Bom dia. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a grande gentileza do convite para estar aqui hoje na reunião de departamento. Eu tive um probleminha técnico com o meu computador, que eu estou tentando selecionar, mas mesmo assim eu já gostaria de começar a reunião. Gostaria de agradecer a presença de todos e também da professora Lúcia e da Ana Valéria, que estão aqui hoje comigo para a gente compartilhar algumas informações de pesquisas já concluídas e outras em andamento no departamento a respeito das novas tecnologias para o tratamento da atrofia urogenital. Bom, então, para começar, o que a gente entende a respeito da síndrome geniturinária do climatério, ou da menopausa? Foi uma nova terminologia proposta por várias sociedades de medicina sexual e da Sociedade Norte-Americana de Menopausa. Essa nova terminologia reúne várias denominações anteriores, como atrofia vulvovaginal, ou então a atrofia, ou então a doença genital do climatério. Então, sob essa terminologia, entende-se toda manifestação atrófica decorrente do hipoestrogenismo que ocorre na mulher na região genital, tanto em órgãos genitais externos e na vagina. Exatamente isso, a nova terminologia. E como a gente sabe, o hipoestrogenismo pode trazer várias consequências para a vida da mulher. Inicialmente, através dos sintomas vasomotores, que seriam as ondas de calor, suor, tontura e palpitação, as alterações na esfera psicoemocional, como nervosismo, ansiedade, a labilidade de humor, ou mesmo aquela questão da qualidade do sono e os sintomas na esfera urogenital, que seriam as queixas genitais, como secura, que seria o ressecamento, o desconforto durante a atividade sexual, ardência, prurido e também algumas manifestações no aparelho urinário, principalmente através de uma disúria, infecção urinária recorrente. Além disso, às vezes urge incontinência. E a longo prazo, o hipoestrogenismo pode causar algumas manifestações na massa óssea, principalmente em conjunto com outros fatores de risco, agravamento das doenças cardiovasculares e ao impacto também na esfera cognitiva, isso a longo prazo. O que a gente vai falar hoje, então, são das manifestações urogenitais. Para a gente ter uma ideia, ela assume grande importância na assistência à mulher no climatério pela sua alta prevalência e pela sua grande importância. Alta prevalência porque, se a gente for ver estudos mundiais que tratam deste assunto, estudos inclusive de base epidemiológica, a incidência dos sintomas urogenitais da mulher com hipoestrogenismo varia entre 25% a 85%. Então, assume uma alta prevalência. Para a gente ter uma ideia, nós temos estudos nossos também, que foi feito de base populacional na região metropolitana de Campinas. Inclusive, foi a tese de doutorado de alguns alunos que fizeram conosco. Na nossa região de Campinas e a área toda metropolitana, isso está na ordem em torno de 19% a 45%. Então, vocês imaginem o universo de mulheres acima de 45 anos que vão chegar
até um consultório, ou se queixar dessas questões, ou mesmo estão sofrendo em silêncio, que é um grande alerta para nós ginecologistas que prestamos assistência global à saúde da mulher, sempre na nossa consulta de rotina, investigar a questão do ressecamento vaginal e das queixas urogenitais relacionadas à menopausa. Outra grande importância seria o impacto que tem na vida da mulher. Vários estudos de ordem tanto internacional como nacional, a gente tem estudo brasileiro também, mostram o impacto desta síndrome, que faz com que a mulher se queixe muito de baixa autoestima, alteração em relação à sua feminilidade, à sua autoimagem, e também na esfera sexual, se sentindo até menos atraente, evitando atividade sexual, e isso, ao longo do tempo, faz com que a mulher, 1/3 das mulheres, referem a sensação de envelhecimento. Então, associa muito essas queixas com o envelhecimento. Então, baseado em tudo isso, é que ela assume essa grande importância. Também assume importância para o parceiro, porque a relação começa a ficar desconfortável. Isso também é desconfortável para o homem. Geralmente, um homem que tem uma função erétil adequada, ele já começa a ter dificuldade de ter uma penetração vaginal. Muitas vezes, até se machucando por tentar ter uma atividade sexual numa vagina com pouca lubrificação. Mais tardiamente, na vida do homem, geralmente um homem na faixa de 70 anos ou mais, que também já vai perdendo um pouco da função erétil, isso torna a função de penetração praticamente inadequada ou impossível. Isso, para um casal que tinha uma vida conjunta muito satisfatória, tinha uma vida sexual de bastante prazer e tudo, começa a ter já essas dificuldades. A partir daí, começa a haver o distanciamento, a evitar a atividade sexual e, por fim, vai distanciando um casal. Então, lembrar que o impacto de algo que seria muito bem corrigido no seu início, logo que iniciar os sintomas, no fim acaba tendo repercussão não só na sexualidade, mas também na vida pessoal dessa família ou deste casal. Por isso, nós temos que estar bastante atentos. Em relação à fisiopatologia, é importante a gente saber como ela se dá. A diminuição do estrogênio leva à diminuição da proliferação da parede celular, fazendo com que a mucosa fique mais adelgaçada, mais fina, vai perdendo também, é claro, o glicogênio da célula vaginal. Com isso, além de perder, aí eu estou conseguindo aqui ressuscitar meu computador, tomara que dê certo. Além disso, de todas essas questões em relação à saúde genital, faz com que esse epitélio sem glicogênio também perca a acidez, e aí fica um pH mais alcalino, mudando a flora vaginal, e desta forma também mudando, inclusive, o odor vaginal. No nível de estroma, ou seja, abaixo da submucosa, há uma diminuição da vascularização, diminuição da inervação, o que faz com que diminua principalmente aquela questão da sensibilidade, o que no fim acaba afetando a resposta sexual feminina, o colágeno vai se fragmentando e, consequentemente, a frouxidão genital e, posteriormente, até as questões de prolapso genital, dependendo, claro, de outros fatores de risco. Então, a fisiopatologia envolve principalmente a queda do estrogênio. É bom lembrar que a gente está falando sobre climatério, mas em outras fases da vida, isso também pode ocorrer. Por exemplo, quando que isso também poderia ocorrer? Naquela mulher no puerpério,
a mulher na lactação, algumas síndromes endócrinas, por exemplo, as deficiências hipotalâmicas, as deficiências hipofisárias, a hiperprolactinemia. E também é interessante lembrar de algumas outras questões que seriam o uso de medicamentos. Por exemplo, medicamentos que levem a um hipoestrogenismo, que seria o tamoxifen, se utilizado, é claro, no período de pré-menopausa, em que ele vai competir com o estrogênio pelos receptores estrogênicos, ele, no fim, acaba antagonizando a ação estrogênica. Os inibidores de aromatase também, que estão altamente relacionados com baixo nível estrogênico plasmático, e desta forma, uma atrofia muito grande. Os análogos do GNRH, que muitas vezes nós utilizamos em mulheres ainda em idade reprodutiva, isso é importante a gente falar. Estou aqui já mexendo no meu computador para a gente ver se dá certo. Então, são todas essas questões que a gente tem que perguntar e tem que avaliar durante a anamnese da paciente. E fazer também sintomas direcionados em relação aos seus sintomas, que seriam a dispareunia, além da dispareunia, o desconforto durante a relação, o sangramento, muitas vezes na relação, a ardência, prurido, as infecções urinárias recorrentes e toda aquela série de sintomas que acompanham. Ao exame clínico, o que a gente vê? Órgãos genitais externos, a gente vê principalmente um adelgaçamento dos pequenos lábios, uma fimose de clítoris, a perda do volume dos grandes lábios, fissura na região do introito vaginal. Ao exame especular, a gente vê uma vagina ressecada, muitas vezes, uma vagina, às vezes, que pode ter petequias, com palidez, porque, como eu já falei, diminui muito a vascularização, e, além disso, pode existir até mesmo um corrimento, e, além deste corrimento genital, aquela secreção com odor, muitas vezes, fora do habitual da paciente. Então, só vendo aqui, é importante a gente ver tudo isso. Como diagnóstico diferencial, a gente tem as doenças infecciosas, sempre é importante descartar um quadro de vulvovaginite infecciosa, um quadro de vulvovaginite irritativa, que a gente fala principalmente em relação a sabonetes, a talco, a lubrificantes realizados com formulação inadequada. Muitas vezes, o produto da higiene genital acaba, sim, ressecando a vulva e dando todos esses desconfortos. Também, ainda, a nível de diagnóstico diferencial, as dermatoses vulvovaginais, como líquen. É bom lembrar das disfunções também hipertônicas do assoalho pélvico, a nevralgia do pudendo e a cistite intersticial. Como que a gente faz, então, para estabelecer o diagnóstico frente a tudo isso? O estabelecimento do diagnóstico, é bom lembrar, é essencialmente clínico, através da história clínica e do exame físico. Nós podemos, sim, lançar mão de alguns métodos só para o diagnóstico diferencial, que seria a medida do pH, principalmente se esse pH for acima de 5, a citologia hormonal, em que a gente avalia o número de células de descamação vaginal, as superficiais, intermediárias e parabasais, que é o que nós chamamos de o índice de maturação vaginal, que isso é calculado por uma fórmula em que as células profundas, a porcentagem de células profundas, a gente multiplica por 0. E aí, sim, a gente vê essa questão de quanto seria esse índice de maturação. Quanto menor o índice, maior o estado principalmente o estado de atrofia. Estou tentando agora aqui fazer funcionar o computador para eu poder finalmente compartilhar essa tela. Bom, o que mais a gente pode usar em termos de
diagnóstico diferencial. Se a gente tem dúvida em relação a ser ou não uma questão principalmente infecciosa, lançar mão da bacterioscopia da secreção vaginal. Em último caso, nas dermatoses, a gente pode também lançar mão principalmente da biópsia vaginal, como a gente vai ver, né? Se finalmente eu conseguir compartilhar a tela, a gente vai ver as lâminas. E aí sim a gente vê na biópsia o adelgaçamento de mucosa, que isso é muito importante. Além do adelgaçamento de mucosa, a gente pode finalmente fazer também avaliação da submucosa, também, para ver se tem diminuição da angiogênese, da fibra colágena, orientação de fibra colágena, e assim a gente fecha um diagnóstico definitivo. É claro que muitas vezes, na prática, a gente não precisa de nada disso. Como eu falei, o diagnóstico é essencialmente clínico. E aí, nós fazemos o exame clínico e a medida do pH. Basicamente, é isso que nós fazemos na nossa prática. Em relação ao tratamento, há exatamente 10 dias atrás, foi publicado um novo consenso da Sociedade Norte-Americana de Menopausa, que é a atualização de um consenso prévio, inclusive, agora sim, acrescentando as novas tecnologias nesse consenso. Além disso, tudo que existe, de novo, no tratamento e o que tem também de evidência médica a esse respeito. Para a gente começar a falar de tratamento, existe basicamente algumas categorias, que seriam o quê? O tratamento hormonal, que em termos de recuperação da mucosa, e se a gente for pensar na fisiopatologia, é o que restaura realmente toda a mucosa vaginal, que seria promover a estrogenização, já que a síndrome ocorre decorrente a um hipoestrogenismo. Então, a terapia hormonal estrogênica, associada ou não ao progesterogênio, de forma sistêmica, a terapia estrogênica vaginal, ou, em alguns casos, a terapia combinada, seria o padrão ouro, se a gente for pensar na fisiopatologia da síndrome geniturinária. Então, é exatamente desta forma que seria o tratamento hormonal. Lembrar também que a tibolona, que é um hormônio sintético, também tem ótima ação vaginal na restauração dessa mucosa. Então, também pode ser utilizado para o tratamento. Lembrar que, atualmente, cada vez mais, a gente usa para a terapia hormonal a questão... Será que eu já estou agora, não sei se alguém pode me auxiliar, eu já estou entrando pelo computador, porque aqui está escrito que eu estou tentando participar, assim eu já poderia agora compartilhar minha tela. Será que é possível alguém ver isso para mim? Adriana, você não entrou ainda, não entrou. Você está na tela do celular. Mas aqui, Adriana, eu já pedi para participar, e aqui já está falando que eu estou esperando alguém autorizar. Tá bom? Então, se puder autorizar, eu já vou poder finalmente... Não está aparecendo aqui para autorizar, doutora. Eu que autorizo, não está aparecendo. Tá, Márcia, assim que você conseguir, por favor, me avisa, tá bom? Então, este seria o tratamento hormonal. Tratamento não hormonal. Os de primeira linha, segundo os guidelines de recomendação, seriam os lubrificantes e os hidratantes vaginais. Também existem alguns outros tratamentos utilizados de forma muito específica, quando existe também disfunção de assoalho pélvico, ou também quando existe uma sequela de um tratamento oncológico, que seriam
a fisioterapia pélvica e os devices, ou então os aparelhos utilizados intravaginais, e os dilatadores vaginais. Então, também é outra forma de tratamento, principalmente um tratamento não hormonal. E existe o que a doutora Lúcia e a Ana Valéria vão falar, que seria o tratamento através de novas tecnologias, que cada vez mais está surgindo um corpo de evidência, inclusive no departamento nós temos projetos e pesquisas em andamento, que seria o laser, a radiofrequência e o ultrassom, mais recentemente, o ultrassom microfocado, que seriam tecnologias que até o momento realmente está tendo um efeito muito interessante em relação à eficácia. Vamos falar, então, dos lubrificantes vaginais. Os lubrificantes, eles têm de 3 tipos. Podem ser a base de água, a base de óleo e a base de silicone. Ou então eles podem ser híbridos, ou seja, de água e silicone, que é um dos mais recomendados. Para que eles servem? Servem apenas para diminuir o atrito durante a atividade sexual, ou seja, de melhorar a relação sexual, tornar ela menos dolorosa. Mas ele é usado pontualmente. Entre eles, se a gente tiver que prescrever ou mesmo indicar, lembrar que o de água e o de silicone são compatíveis com o preservativo, são compatíveis com látex. O óleo já não. O óleo vai promover a ruptura ou mesmo a falha do preservativo. O de água não mancha nem roupa de cama, não causa irritação. Mas ele tem alguma desvantagem. Ele seca muito rápido. Então, muitas vezes é necessário reaplicar durante a relação sexual. E necessita também de algum outro produto, caso essa atividade sexual seja em ambiente líquido, por exemplo, numa piscina, numa banheira de hidromassagem, coisas desse tipo, porque a água dissolve em água e aí perde o poder de lubrificação. O de óleo é muito interessante a gente saber, porque ele muitas vezes interfere com a flora vaginal e ele pode causar irritação e ele geralmente mancha a roupa. O de óleo mineral, tipo petróleo, também não seria adequado usar, porque ele causa mais irritação vaginal. E o de silicone, além dele ser compatível com látex, não manchar, ele não causa irritação, mas a grande vantagem dele, ele tem um efeito, pela sua viscosidade, um efeito mais prolongado, e a prova d'água. Então, seria, se a gente tivesse que escolher entre eles, ou um híbrido de água e silicone, ou só de silicone. Quando for orientar também os lubrificantes, é importante evitar com que eles tenham propileno, glicol, o propileno, glicol, como eu já falei, os parabenos, os perfumes, evitar os preservativos com sabores, muitas vezes eles têm açúcar e pode promover uma infecção por fungo, evitar propriedades que aquecem ou que esfriam. Muitas vezes é bem atraente você comprar um lubrificante que tem poder de aquecer, para evitar aquele efeito geladinho do gel. Mas esses que aquecem têm osmolaridade muito alta, acima de 10.000 miliosmóis, sendo que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde para que evite irritação seria em torno de 380 no máximo. Então, você vê, de 380 para 10.000, é muito grande. E isso, às vezes, acaba irritando não só a vagina, mas também o pênis. Uma vez eu lembro bem de um paciente que foi para o consultório, que ele foi junto, inclusive, com a esposa, porque ele falava, doutora, olha só, eu não estou conseguindo usar, porque me irrita.
Eu achei que até era um excesso de queixa, mas não, a hora que você vê a osmolaridade, ela é muito alta. Sabe o que eu vou tentar fazer? Já que eu não consigo, até agora está autorizando aqui a reunião, mas eu não consigo entrar. Será que eu invertendo aqui meu celular, agora vocês conseguem ver a tela do meu computador? Eu vou tentar. Tá dando certo? Será que está dando certo? Não está dando. Tá cortando um pedaço, Adriana. Teria. E agora? Dá para ver só a parte. Só a parte de cima? E ainda não teve jeito de autorizar eu entrar Não está mesmo, né? aparecendo. Eu mandei um convite para a senhora por os 2 e-mails, da UOL e da Unicamp. Deixa eu tentar, Márcia, novamente. Adriana, Nossa, parece será que se você sair do celular e tentar entrar via computador, não seria melhor? Acho que seria melhor mesmo, doutora Ana. Mas e se não der certo, gente? Aí você volta no celular, Adriana, porque nos dois talvez você não consiga entrar. Será que não? Envia a apresentação para alguém. Manda para mim Compartilhar. no meu e-mail, eu compartilho. Ana, é super pesado. Tá. Porque tinha um monte de vídeo. Márcia, você enviou agora para mim, né? Sim. Deixa eu tentar aqui. Ó, tô pedindo agora pelo e-mail que você me enviou. Vamos ver se dá certo. Ó, tô pedindo outra vez, vê se dá certo. Engraçado, eu vejo todos vocês e tudo. Agora você entrou, Adriana. Pode tentar compartilhar. Tá. Ele não tá me deixando aqui, ó. Tá vendo, ó? Para compartilhar. Que é aqui embaixo na. Ah, tá. Pronto? Está começando a compartilhar, está compartilhando. Ai, que maravilha. Estão vendo agora? Estamos. Ai, que maravilha. Nossa, gente, desculpa, viu? Mas olha que uruca isso. Ótimo. Agora, então, vamos lá. Ai, bem melhor assim, né? Então, os lubrificantes, é o que eu acabei de falar, os hidratantes, o ácido poliacrílico, ácido hialurônico, qual seria a vantagem deles? A bioadesão à mucosa vaginal, porque eles se tratam de polímeros. Só que é importante a gente ressaltar que ele tem que ser utilizado continuamente. Ou seja, é como hidratante, como a gente usa para o rosto, para o corpo, é diário, e não apenas para atividade sexual. O que a gente vê muito na prática é o seguinte, as pacientes perguntarem, mas eu posso usar para ter a relação sexual também? Pode utilizar, sim, porque muitas vezes, devido a esse polímero e adesão à mucosa, o que acontece? Doutora Adriana, está sem som. Voltou o som? Voltou. Ótimo. Então, vamos lá. Ele adere de forma tão adequada, formando como se fosse uma luvinha na vagina. Então, as pacientes acabam
gostando bastante de usar muito mais o hidratante por esse envolvimento e da mucoadesão à mucosa vaginal, porque o ácido hialurônico se liga à mucina da célula superficial e, no fim, restaura muito daquela elasticidade, do conforto da hidratação, e aí elas acabam utilizando também na hora da relação sexual, e aí abrindo mão do lubrificante. Outra coisa muito interessante, como eles são ácidos na sua formulação, eles mantêm o pH vaginal, porque pela fisiopatologia, lembra que existe uma alcalinização do meio vaginal. E desta forma, ele mantém o pH vaginal porque é de uso contínuo. E esse produto acaba ficando mais de 72 horas aderido à célula vaginal e, no fim, ele é eliminado conforme a renovação normal da descamação vaginal. E a grande vantagem dos hidratantes, o alívio é imediato. Então, é como você tem uma pele ressecada, você passa o hidratante, na hora já te dá o conforto, da elasticidade, da sensação da hidratação. É a mesma coisa hidratante. Assim que você aplica, a paciente já tem um conforto imediato. Outra modalidade, mas daí já hormonal, que seria os estrogênios. No Brasil, a gente tem o estrogênio conjugado, ou tinha pelo menos, porque saiu de linha, agora parece que vai voltar, então está ainda nessa transição. O estriol, que também é um hormônio natural, mas ele só tem 33% de afinidade ao receptor estrogênico, e o promestriênio. Promestriênio, ele é uma molécula de estrogênio com 2 radicais de éter. Então, ele se transforma numa macromolécula, e aí ele raramente é absorvível, ou seja, a absorção é praticamente nada, quase. No começo do tratamento pode ter uma discreta, mas é muito difícil passar a barreira. A vantagem do estrogênio, como a gente já falou, age na fisiopatologia, restaura o tecido atrófico, promove a renovação celular, restaura o epitélio, refaz a flora vaginal, lactobacilar, e também lembrando que é de uso contínuo. Aqui os lubrificantes, que eu já falei, então, seria o adequado, o de silicone, ou então o híbrido de água e silicone. Em relação aos hidratantes, lembrar tudo isso que a gente já falou, a ação prolongada, a hidratação é contínua, mantém o pH vaginal ácido, então muitas vezes restaura a flora, tanto que existem produtos comerciais até para vaginose bacteriana recorrente, por sempre acidificar o meio vaginal, principalmente as mulheres no menarqueme, para aplicar esses hidratantes após o período menstrual, e geralmente vem junto o ácido lático também. Ele pode ser usado isolado ou associado à terapia hormonal sistêmica e vaginal, e a posologia é de uma aplicação a cada 3 dias. Quando a gente for, então, vamos escolher um hidratante. No mercado brasileiro, a gente tem vários. O que é importante? O princípio ativo sempre vai ser um polímero, ou sintético, ou então biológico, ou então a associação dos dois, que seria até o mais adequado. O polímero sintético mais utilizado é a policarbofila, ou ácido poliacrílico. Ele tem esse sistema de bioadesão que proporciona hidratação, muitas vezes aumentando até o peso em água em quase 1000 vezes. Outro polímero sintético é esse daqui, que é o polímero de viscosidade, que é o Carbopol. Ele é muito interessante porque ele é hidrossolúvel, só que ele age como espessante. Então, é aquilo que dá aquele conforto quando a paciente vai ter atividade sexual. Ele dá uma bioadesão celular e outra grande vantagem, pode aplicar em qualquer horário do dia, não necessariamente à noite. Porque assim que você aplica, ele adere à parede vaginal. Então, ele proporciona uma coisa que alivia muito um sintoma que a paciente mais reclama quando usa esses produtos, que é aquela sensação de ficar eliminando via vaginal e deixando a roupa úmida. Geralmente, se você associa no seu hidratante um polímero de viscosidade, se ela usar de manhã, isso não vai sendo eliminado. E como biopolímero, o ácido hialurônico, que é o que a gente tem em várias células do organismo, que é o que lubrifica realmente, que faz uma hidratação celular efetiva. E grande parte dos hidratantes tem um ácido hialurônico também, porque ele tem um poder de regeneração celular, agindo até meio como cicatrizante naquela vagina muito seca, com fissura e com petequia.
O glicerol também deve conter na fórmula, porque ele é umectante, ele ameniza os sintomas de ressecamento rapidamente. O pH tem que ser igual ao meio vaginal, isosmolar, até um pH de 4,5. Dessa forma, também é uma possibilidade da gente restaurar a flora vaginal. E a osmolaridade, que tem que estar dentro das recomendações da OMS, porque se ele for muito hiperosmolar, ele acaba irritando a vagina e também irritando o pênis. Então, tudo isso é importante. Além do mais, ser livre de parabeno. Parabeno é que a gente usa para conservante. Quando existe muito parabeno na fórmula, ele é potencialmente citotóxico. Então, sempre olhar a formulação, ficar isento de parabeno, ter a base de veículo inerte, geralmente uma formulação à base de água, e também ser hipoalergênica. Então, quanto menos componente, melhor, e sem fragrância, sem perfume. E geralmente os pacientes até pedem perfume, mas isso no fim acaba sendo alergênico. Em relação àquela mulher que tem a atrofia vulvovaginal, mas também tem uma hipertonicidade da musculatura do assoalho pélvico, que no fim acaba também gerando muita dor e desconforto sexual. É indicado os exercícios de Kegel, a fisioterapia pélvica. Aqui no CAISM nós temos um serviço de fisioterapia também muito envolvido na saúde genital. Então, tem várias teses na ginecologia de fisioterapeutas em que se visa também essa melhora, não só do assoalho, mas também até da lubrificação e do conforto durante a atividade sexual. Então, além de fortalecer a musculatura, evitar prolapsos, também restaura a lubrificação vaginal, porque aumenta a vascularização. Existe também alguns devices para exercício vaginal, que geralmente é feito assim através de cones de diferentes tamanhos, todos são à prova d'água. Existe esse um pouquinho mais avançado, com aplicativo de celular, que você vai passando de fases cada vez que você começa a restaurar a mucosa. Existe esse que é para usar em consultório médico, que é o Intone. Então, ele vem e você vai dando a pressão aqui no aparelho intravaginal, tentando, de certa forma, corrigir uma certa estenose, melhorar a vascularização. E existe o Eros Device também, que é muito interessante, que é utilizado para massagem clitoridiana, para melhorar a propriocepção sexual e também melhorar a lubrificação antes da relação sexual. Vários deles também são utilizados para corrigir as queixas urinárias, principalmente os casos de incontinência. Em relação aos dilatadores vaginais, a gente tem esses, à base de silicone, e tem esses rígidos, que são usados mais em consultório. E existe até revisões sistemáticas, mas os estudos observacionais, são pouquíssimos estudos, mostram os efeitos dos dilatadores após a radioterapia na prevenção da estenose vaginal. Os estudos que utilizaram estes dilatadores, ou mesmo as próteses, durante as sessões de radioterapia, não mostrou evidência que previne a estenose. A maioria dos estudos mostram o uso após, mas são pouquíssimos estudos, e ainda esses estudos têm necessidade de ser randomizados. O Bácaro tem um projeto que já concluiu com pacientes da radioterapia, usando aqui os dilatadores. Na época eu conversei com ele, a resposta estava sendo adequada, mas ainda não sei se já foi analisado de forma definitiva. Então, lembrar que quando a gente vê estudos com os dilatadores, existe um viés um pouquinho na análise, porque geralmente as que usam dilatadores são as que têm uma vagina em melhor qualidade em termos de saúde. Ela é um pouquinho mais elástica, então elas têm mais aderência ao tratamento, a adesão ao tratamento é muito maior do que aquela que tem uma estenose muito pior. Então, às vezes, quando a gente for analisar esses estudos de dilatadores, precisa ver realmente o perfil da mulher que utilizou, porque, no fim, o perfil dela, em termos de saúde vaginal, é muito melhor do que aquela
que não teve adesão ao tratamento. Em relação aos estrogênios, como a gente já viu, pela fisiopatologia, o que realmente reverte, é importante a gente ressaltar que não existe, até o momento, efeitos adversos graves do ponto de vista cardiovascular. Então, aquela paciente com antecedente de tromboembolismo, ou mesmo paciente com doença arterial, ela tem segurança em usar o estrogênio via vaginal. No Brasil, a gente tem de creme em forma de óvulo, essas são as formulações e as dosagens. Os não promovem uma melhora rápida, pelo contrário, demora para melhorar. Geralmente, de 4 a 8 semanas para ter aqui, olha, alguma melhora. Por isso que muitas vezes a gente associa o estrogênio com o hidratante, porque o hidratante, ele tem uma melhora muito imediata, até o estrogênio fazer seu efeito, que vai levar de 1 a 3 meses. E mesmo quando a gente utiliza a terapia hormonal sistêmica, a gente geralmente associa o hidratante também, por ter uma melhora muito mais rápida do que esperar a regeneração da mucosa vaginal, e daí com o tempo, conforme vai melhorando, pode até diminuindo o uso do hidratante, ou só utilizar durante a relação sexual, como eu já comentei. Existe fora do Brasil a forma de anel vaginal de liberação. Olha, a liberação é extremamente baixa e ele dura 3 meses, não interfere na relação sexual. E existem outros produtos que é de grande preferência, quando a gente analisa estudos de preferência, são os de maior preferência, realmente, que são esses mini comprimidinhos, ou esse comprimidinho um pouquinho maior. O ano passado, no congresso em Chicago, da Sociedade Norte-Americana de Climatério, a gente estava lá no lançamento, que é o Imevex, que é feito por um laboratório americano, que é em forma de mini cápsula, que a grande vantagem, além de ter mucoadesão à vagina, não fica tendo essa eliminação vaginal e a umidade vaginal. Uma paciente muito especial, que a gente sempre tem muito cuidado para tratar, são as pacientes com antecedente de câncer de mama. A gente sabe hoje em dia que, devido à grande evolução no tratamento, no rastreamento maciço, a sobrevida é muito grande. Então, a gente tem um grande número de mulheres sobreviventes do câncer de mama que estão em estado de hipoestrogenismo. Tanto na pré-menopausa como na pós-menopausa, quase 80% sofrem de ressecamento vaginal. Existe esse consenso muito interessante da sociedade norte-americana e da Sociedade de Estudo de Saúde Sexual. Esse guideline eu recomendo que todos leiam, porque eles estratificam as mulheres de acordo. Quem seria a mulher ideal, que poderia, com maior segurança, a estrogenoterapia tópica? Quem é aquelas que você vai ser um pouquinho mais restritivo para usar? Também muito interessante, eles têm um checklist sexual da mulher após o tratamento do câncer. São perguntinhas, 5 perguntinhas que ou o próprio oncologista pode resolver, ou então, como a gente é uma equipe multidisciplinar, encaminhar para o ambulatório de climatério para a gente cuidar dessas pacientes, incluir nos nossos projetos de pesquisa, para que elas sejam beneficiadas de um tratamento, quer hormonal ou não hormonal, ou então por essas novas tecnologias. Tem, inclusive, um projeto que a professora Lúcia está orientando, que é exclusivo para as mulheres com antecedente de câncer de mama, e essas pacientes, depois, ele dá um guideline de acordo com o tipo de tumor. Aquela paciente de alto risco, aquela paciente com doença metastática, aquela paciente com triplo negativo, a paciente com ótimo prognóstico, a paciente que está usando inibidor de aromatase, a que está usando tamoxifen, e ele traça guideline para cada tipo de paciente. Então, é muito interessante. E é bom para a gente também, que faz o ambulatório de menopausa, porque, só para vocês terem ideia, terça-feira, no nosso ambulatório de menopausa, 100% das pacientes eram oncológicas, 100%. Ou câncer de mama, ou câncer de colo, ou câncer de endométrio. E o fato da gente promover a melhora da saúde vaginal, fazendo com que elas, assim, restaurem
a vida sexual delas, a qualidade de vida, nossa, é muito bom, é muito gratificante, é muito satisfatório a gente promover esse tratamento para que a vida dela seja o mais próximo do que era antes do tratamento do câncer. Lembrar que o uso do estrogênio local pode ser uma opção, sim, para aquelas mulheres refratárias aos tratamentos não farmacológicos, e após, claro, a gente discutir com o oncologista, ver risco e tudo. Esse é um estudo bastante interessante, com grande número de casos, mostrando que pacientes e vendo a taxa de recidiva ao longo dos anos, a estrogenoterapia vaginal não se associou ao aumento do risco de recidiva nessas pacientes que estavam sob endocrinoterapia. Em relação às novas perspectivas, o TSEC, que é o do Aviv, que vinha para o Brasil, estava aprovado, aliás, está aprovado já para a Anvisa, mas no fim, por questão comercial, acabou não sendo comercializado, também é utilizado com melhora na atrofia vaginal, que seria um estrogênio conjugado associado a um SERM, que é um modulador seletivo de receptor de estrógeno, ou seja, uma terapia hormonal sistêmica sem o progestogênio. No caso, é usado o basodoxifeno, o ospemifeno, que também é um SERM, que é a única terapia via oral para tratamento exclusivo da atrofia vaginal. Então, para aquelas mulheres que não se adaptam de forma alguma ao uso dos tratamentos via vaginais, é algo que a gente pode pensar. A testosterona creme vaginal, nós temos, assim, pesquisa muito grande, que foi objeto de tese de mestrado e doutorado da Tatiane Fernandes, e é um estudo que é citado em todos os guidelines internacionais, esse estudo da Tatiane, porque é o único que foi com o número adequado de pacientes, aliás, até acima do que poderia ter para a gente conseguir algum resultado. Foi estudado biópsias, receptores hormonais na vagina, nível plasmático, é um estudo muito completo, então ele é citado praticamente em todos os guidelines. O DEA em forma de óvulo, que tem a sua ação através da intracrinologia, ou seja, o DEA se transforma em estradiol ou testosterona dependendo da célula-alvo, mas dentro da célula, sem ter ação sistêmica. O nome comercial é Intrarosa, também já está aprovado para usar no Brasil, que eu saiba até o momento, não foi comercializado ainda, que é um óvulo via vaginal. A grande vantagem do DEA e da testosterona nos estudos clínicos é que restaura não só o epitélio, mas melhora a resposta sexual feminina, em termos de função sexual, desejo, excitação, orgasmo. Então, também tem essa ação na sexualidade. Como terapia não hormonal, os fitoestrogênios, nós também temos uma linha de pesquisa no departamento, tem um novo produto que já está sendo aprovado pela Anvisa, que é o fitossoia, que é em forma de gel, à base de isoflavona, e mais recentemente a ocitocina gel também mostrando ação, inclusive, na sexualidade. Em relação aos fito-hormônios, nesses estudos de comparação, inclusive, é um estudo que consta de 22 países, 2 estudos nossos brasileiros da Unicamp estão incluídos nessa revisão. É muito interessante, que mostra que a ação dos fito-hormônios utilizados via sistêmica, não via vaginal, realmente foi superior ao placebo. Porém, aqui nesses estudos, a força de evidência foi baixa. A gente tem esse estudo do Lúcio Carmignani, que foi aluno nosso de doutorado. Nós fizemos um estudo clínico. No caso da pesquisa do Lúcio, nós comparamos com a terapia hormonal com placebo, só que a gente usou um nutracêutico, não foi um medicamento, foi um alimento com efeito farmacêutico. E realmente mostrou, veja bem, do ponto de vista subjetivo, as queixas melhoraram de forma semelhante à terapia hormonal de baixa dose. Mas quando você avalia algo mais objetivo, que seria o pH vaginal, ou então a citologia hormonal, é só o estrogênio que restaura o epitélio, como a gente já sabe, mostrando a isenção de efeito hormonal das isoflavonas. Também tem a tese
que foi de mestrado da Anelisa também, que a gente publicou no Menopause, a gente associou agora um medicamento à base de isoflavona junto com probióticos. Quando a gente vê a parte de metabolização, realmente a metabolização, quando você associa com o probiótico, aumenta muito o ECOL, que é a fórmula muito semelhante ao estradiol, que é o princípio ativo de quando você usa um fito-hormônio. Porém, quando a gente foi estudar sintomas, realmente não houve melhora. Tanto faz você usar isoflavona ou isoflavona associada com probiótico, não houve melhora na sintomatologia, diferente quando a gente usou apenas o nutracêutico. Em relação aqui, o que eu já tinha comentado, a tese da Tatiane, que foi do doutorado dela, que também a gente publicou esses 2 artigos no Menopause, que a gente mostrou essa intervenção do ácido poliacrílico, o estrogênio, a testosterona, a gente usou a dose de 300 microgramas via vaginal, usado 3 noites por semana, e a gente teve também um controle, que foi o nosso placebo, mostrou que em termos de eficácia, veja bem, eficácia em termos de melhora de sintomatologia, melhora objetiva, que seria realmente a medida do pH, o índice de saúde vaginal que a gente faz durante o exame ginecológico, e a citologia hormonal, através do índice de maturação, a testosterona foi tão boa quanto o estradiol. Quando a gente avaliou segurança, que nós dosamos todos esses hormônios e todos esses, a parte laboratorial de perfil lipídico para ver segurança cardiovascular e também o perfil hepático, porque são todos metabolizados pelo fígado, a gente vê que praticamente não teve absorção sistêmica, um ou outro caso absorveu temporariamente um pouquinho mais do estradiol, mas quando a gente vê a testo, praticamente nada. Então, dando muita segurança, e quando a gente estudou as biópsias, olha que interessante, o grupo da testo com o grupo do estrogênio, olha a recuperação aqui, olha, aqui é a camada da mucosa, olha como restaurou o número de camada mucosa, já com a vacuolização e ainda com a maturação desse epitélio. Então, veja bem, 84% de epitélio trófico com apenas 12 semanas de tratamento e 100% de melhora. Quando a gente compara com o grupo de estrogênio, aqui é maravilhosa também a restauração do epitélio, olha, 100%. Porém, a melhora clínica foi de 75%. O mais interessante ainda foi quando a gente estudou os receptores de estrogênio e de androgênio. Olha só, quando a gente usa testosterona, a gente encheu o epitélio aqui, vaginal, de receptor de estrogênio. Nas lâminas do receptor de androgênio, não aumentou. Isso dá para explicar, porque a vagina tem muito menos receptor de androgênio. Quem mais tem receptor de androgênio é a vulva, e a gente não biopsiou a vulva. Também tem que lembrar que a vagina é rica em aromatase. Então, provavelmente, essa testo foi aromatizada em estradiol na vagina. Essa é a nossa hipótese para ter tanto receptor de estrogênio quando a gente usou a testo. Lembrar que eram pacientes de até 80 anos de idade, totalmente hipoestrogênica. E aqui, quando a gente deu estrogênio, você vê que a gente promoveu menos receptor de estrogênio na mulher que recebeu a terapia estrogênica. Em relação a resposta sexual, como eu tinha falado, a testosterona, realmente, ó, você vê aqui em vermelho, ela sai lá de baixo e vai lá para cima, quando a gente estudou o índice de função sexual feminina nessa questão. E agora, então, passando para a professora Lúcia falar um pouquinho de laser, e em seguida a Ana Valéria falar sobre a radiofrequência vaginal, para logo a gente finalizar a reunião. Muito obrigada. Eu vou tirar aqui a tela de compartilhamento. Vou parar aqui de compartilhar. Pronto, Lúcia. Bem, então, bom dia a todos. Agradeço inicialmente o departamento pelo convite, falar de um assunto importante. Vou ser breve, eu acho que a gente vai dar para abordar um pouco brevemente, né? Eu principalmente mostrar um pouquinho da experiência aqui no departamento com algumas tecnologias novas para tratamento dessa síndrome.
Deixa eu só compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Um pouquinho. Estão vendo? Sim, Lúcia, só não está no modo apresentação. Tá, deixa eu aumentar aqui, então. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre essas novas tecnologias que a Adriana comentou. Então, basicamente sobre o laser vaginal e depois sobre a radiofrequência. Eu não tenho tempo, assim, o objetivo não é fazer uma revisão sobre o laser, mas mostrar brevemente como é que ele funciona, o mecanismo de ação, e um pouquinho dos trabalhos, dos estudos que a gente tem feito aqui. Laser, a palavra laser, ela significa, na verdade, uma abreviatura, né, do inglês, e significa amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Então, o laser utiliza princípios da física aplicados, então, a diversas áreas da medicina. O que o laser faz? Então, ele causa uma amplificação da luz. Essa amplificação, ela é diferente em função do meio ativo que faz isso. Então, existem diversos tipos de laser. Os mais utilizados em ginecologia são o laser de Erbium, esses que estão aqui do lado, né? E o laser de CO2, que é um laser gasoso. Então, através dessa amplificação da luz, existe uma emissão de fótons muito organizada. Então, uma característica importante do laser é que ele produz um feixe de luz que não se dispersa, um feixe de luz muito direcionado, que em determinado comprimento de onda ou em potência, vai atingir, então, os tecidos. Ele é absorvido, então, essa luz é absorvida pelo tecido, no caso aqui a mucosa vaginal. Quanto maior a quantidade de água, maior é essa absorção nesse tecido, e ele converte, então, essa luz em uma energia térmica, ou seja, ele converte, então, em calor, e a partir daí ele vai exercer os seus efeitos. A interação entre o laser e o tecido, ela é relativamente complexa e depende de várias coisas. Depende, então, das características do tecido, como que aquele tecido absorve essa luz. Então, assim, água, sangue, melanina são características que interferem nessa absorção. Então, no caso da mucosa, como eu disse, principalmente a água. E também depende das características do próprio laser. Mas, através desse aquecimento, então, por volta de mais ou menos 50 graus, existe um estímulo das heat shock proteínas, né, as proteínas de choque térmico, principalmente a 47, vai estimular, então, citocinas, fatores de crescimento, e isso leva, então, à formação de fibroblastos, com aumento da síntese de colágeno, leva também à angiogênese, então, aumento da vascularização, aumento da espessura do epitélio vaginal, formação de papilas, e com isso tudo a gente consegue melhorar o trofismo vaginal. Essa é, então, a forma como o laser age na mucosa vaginal. Mas como é que a gente está hoje em relação à situação das pesquisas com o laser? Essa é uma revisão sistemática de 2017. O laser é muito usado na medicina há muito tempo, né? Não só na dermatologia, mas em cirurgia, em odontologia, em várias áreas da saúde. Na ginecologia, ele começou a ser utilizado de uma forma mais específica a partir de 2014, com uma das primeiras publicações sobre o laser. E se a gente pesquisar hoje a palavra laser e síndrome geniturinária, a gente vai ver que aparece, como está aqui, olha, mais de 400 citações. Mas, quando a gente vai rever, né, nessa revisão, eles fizeram, então, uma seleção dos artigos que foram levantados, e, ao final, só 14 artigos foram considerados adequados para serem incluídos na revisão. Então, assim, tem muita coisa, mas pouca coisa com nível de evidência bom. Acho que o primeiro ensaio clínico com laser, ele é tão recente, que foi em 2018,
foi um trabalho feito no Brasil, na Faculdade de Medicina do ABC, pela professora Vera Cruz e o professor Luciano Pompei. Então, foi o artigo da ginecologia mais citado no Medscape em 2019. Então, realmente é uma coisa bastante nova do ponto de vista de ciência, de evidência importante. Baseado, então, nessas questões todas, nós nos interessamos, nos motivamos, então, a começar um trabalho também nessa linha de pesquisa, aplicando essas tecnologias. Esse foi um trabalho nosso, publicado em 2019, na revista Menopause. Foi, então, o motivo da tese de doutorado do aluno Carlos Alberto Politano, o aluno Politano está aqui presente, e nós comparamos, então, os efeitos do laser de CO2 com o creme de estrogênio vaginal, que, como a Adriana disse, é o tratamento, assim, padrão ouro, né, para tratar a atrofia da mucosa vaginal, e com o lubrificante, que aqui no caso foi usado quase como um placebo, vamos dizer assim. Como é que foi feita a intervenção? Nós utilizamos, então, foram 72 mulheres na pós-menopausa, mas elas foram randomizadas em 3 grupos de tratamento, e o laser, ele foi utilizado o protocolo padrão, que se recomenda, então, para o laser. Então, no caso do laser de CO2, foram, então, 3 aplicações, 3 sessões, uma sessão por mês, então, a cada 30 dias. Existem 2 probes, a gente pode cauterizar ou utilizar o laser, né, com um probe de 360 graus. Esse laser, ele trata toda a mucosa vaginal. Ou um outro probe que dá ênfase, se a paciente tiver queixas urinárias, um probe de 90 graus, principalmente na parede anterior da vagina, na região do colo vesical, para tratar, então, as queixas urinárias. Nós fizemos, então, as 2 aplicações. Comparamos o laser com o promestrieno vaginal, então, 3 vezes por semana, 10 miligramas de promestrieno, e o grupo de KY gel, que foi usado aqui como lubrificante. Quais são os resultados, então, que nós encontramos? Do ponto de vista de efeitos sobre saúde vaginal, o índice de saúde vaginal, o VHI, como vocês podem ver aqui, o grupo vermelho, que é o grupo laser, antes e depois, nós comparamos a saúde vaginal, e vocês podem ver que houve uma melhora significativa aqui da saúde desse índice. Normalmente, o índice abaixo de 15 é considerado uma mucosa atrófica. Aqui, no caso, o laser elevou em torno de 18, 19, então, reverteu a atrofia. O estrogênio, comparado com o promestrieno, o promestrieno também houve uma melhora significativa, mas, assim, menos importante, né? Chegou no limiar do 15. E com o lubrificante, houve uma melhora também, do ponto de vista estatístico, mas sem nenhum significado clínico, uma melhora muito pequena. Além da saúde, né, desse índice de saúde vaginal, mudanças do pH, elas também são importantes, fazem parte, né, dessa melhora do trofismo vaginal. Todas as mulheres aqui tinham um pH elevado, em torno de 6, a gente sabe que o pH normal da vagina é de 3,8, 4,5. Na menopausa, como a mulher deixa de ter, então, lactobacilos, então ela não produz o ácido lático, né? Então, isso acaba, o ácido lático, então, acaba, então, aumentando esse pH da vagina. Então, elas partiram do pH de 6 e houve uma diminuição importante desse pH, principalmente com o laser. Então, retornando o pH vaginal ao pH normal, que é esperado quando você não tem uma atrofia. A Adriana falou, e a gente tem sido utilizado o laser também para tratamento, para melhora da função sexual. Eu acho que esse é um item que a gente precisa uma certa cautela, né, de estar prometendo para a paciente um tratamento, uma melhora da função sexual, que talvez a gente não possa prometer. Nesse estudo, o que nós observamos? Usando um questionário para avaliar essa função sexual, a gente pode observar que não houve melhora da função sexual no tratamento nem com laser, nem com o estrogênio, o promestrieno. Houve uma pequena melhora novamente com o lubrificante, porque melhorou, então, a dispareunia, isso foi atribuído, né, a essa melhora da função sexual. Mas, de um modo geral, assim, a gente não observou melhora com o laser vaginal e nem com o estrogênio. Outra característica importante do laser, como foi dito, é essa confirmação da melhora da reversão da atrofia. A Adriana já mostrou, nós fizemos, então, biópsia da vagina. Existem poucos estudos nesse sentido, eu acho que um só que também fez a histologia, né? Pelo menos nessa comparação não existem
com estrogênio não existem muitos estudos, por isso que eu estou mostrando, então, para vocês, mas quando nós comparamos, então, a biópsia da vagina antes e depois, aqui do lado esquerdo são biópsias antes do tratamento, então vocês veem que aqui, né, a camada aí, o télio basal aqui, ele está bem retificado, e já antes do tratamento, e depois do tratamento tem um espessamento do número de células da mucosa, e com a formação dessas papilas, né, retornando, então, ao estado mais próximo do adequado da histologia da mucosa vaginal. Eu acho que um ponto de destaque é também a confirmação de que o laser aumenta mesmo o colágeno vaginal. Isso também é um princípio de ação do laser, mas é importante a gente poder ter estudos que realmente comprovem isso. Nessa pesquisa, nós, através desse bloquinho da biópsia, né, nós avaliamos também, quantificamos a quantidade de colágeno que existia, então, na mucosa antes e depois. Foi feita através de uma microscopia óptica no laboratório, né, da física aqui da Unicamp, então nós contamos com a parceria deles, e vocês podem ver aqui do lado esquerdo, essas áreas vermelhas são as fibras de colágeno antes do tratamento, e aqui do lado direito, uma intensificação dessas fibras, então uma maior densidade das fibras, essa organização das fibras é uma característica que mostra aí um colágeno mais recente, né, recém-formado. Então, são características que vêm aí comprovar na nossa amostra que houve mesmo um aumento na produção de colágeno bem importante. Outra questão, quando se fala da aplicação do laser, além dele melhorar a parte do trofismo vaginal, ele também tem sido estudado ou utilizado para o tratamento dos sintomas da incontinência urinária, principalmente os sintomas vários, tanto de continência de esforço como de bexiga hiperativa. A Luísa Borges Aguiar é uma aluna de doutorado, já defendeu, agora ela é pós-doutoranda aqui nossa, e ela fez um trabalho, então, fisioterapeuta, avaliando os efeitos desses tratamentos sobre as queixas urinárias das pacientes. E o que a gente viu, né, na nossa casuística? Será que o laser realmente melhora a incontinência de esforço? Se a gente comparar aqui as barrinhas vermelhas, olha, o laser, houve alguma mudança antes e depois, o score de incontinência urinária de esforço foi esse ICQ-SF, né, um questionário internacional para avaliar isso. Então, houve uma melhora do laser e promestreno, mas não houve uma diferença estatística significante quando a gente compara esses grupos. Só 2 parâmetros melhoraram no tratamento com laser e nos outros tratamentos não melhoraram não houve melhora de nenhum parâmetro. Então, o laser melhorou a frequência de perda e a interferência da perda nas atividades diárias, né? Então, alguma melhora, mas não 100% de melhora com todos os itens do questionário. Em relação à bexiga hiperativa, será que o laser melhora as queixas de bexiga hiperativa? Aqui os resultados são ainda menos significativos. Então, existe alguma diferença do laser e promestrieno, são mais ou menos semelhantes quando comparados aí com o lubrificante vaginal, mas o laser melhorou só um parâmetro, que é a questão da noctúria, né? Então, houve uma diminuição da noctúria, os outros parâmetros dessa queixa ou desse diagnóstico não melhoraram. Então, existem limitações para se usar para a bexiga hiperativa, assim, não existem tantas indicações assim. Baseado em várias pesquisas, né, várias, eu diria, basicamente existem 2 revisões sistemáticas, em torno de 13 artigos científicos avaliando laser em uroginecologia. A Sociedade Internacional de Uroginecologia, né, americana, ela lançou um posicionamento agora, em 2019, onde ela fala que as vantagens terapêuticas desses dispositivos baseados no laser em uroginecologia, eles só podem ser recomendados depois que nós tivermos ensaios clínicos robustos que realmente confirmem a eficácia e segurança dessa tecnologia. Então, por enquanto, é preciso cautela, não estamos ainda no momento de indicar o tratamento para a incontinência urinária de forma rotineira, né, na prática clínica, de acordo com o que a gente tem de evidência nos dias de hoje.
E, por último, eu queria comentar uma questão que é clínica muito importante, como já foi dito, as pacientes que têm, então, contraindicação para usar o tratamento padrão, que é o estrogênio. Então, principalmente as pacientes com câncer de mama, com câncer de endométrio. No ambulatório, nós temos muitas pacientes com câncer de mama. As queixas de atrofia são muito intensas, né? Os sintomas vaginais são muito intensos nessas pacientes. E nós também realizamos aqui uma pesquisa agora com outro tipo de laser, que é esse laser Erbium aí, para avaliar, então, as queixas sexuais e vaginais em mulheres com câncer de mama. Foi uma tese de mestrado da aluna Fernanda Areias, orientada aí pela professora Ana Lúcia Valadares. Foi o primeiro estudo com laser nesse sentido, publicado também em 2019, não havia um outro, agora tem mais um, pelo menos. Então, foi um estudo piloto com 24 pacientes, e onde a gente comparou antes do laser e depois do laser. E quais são os efeitos que a gente vê nessas pacientes? Do ponto de vista de melhora da saúde vaginal, como vocês podem observar aqui. Houve, então, uma melhora no score de saúde vaginal, e essa melhora foi evidente logo depois da primeira aplicação. Então, no momento que ela retornava para a segunda, ela já tinha uma saúde vaginal, ou reteria, né? Apresentava menos queixas, ao exame, uma saúde vaginal melhor, rapidamente melhorou. Do ponto de vista da função sexual, que também muitas vezes está comprometida nessas pacientes. Esse questionário que nós usamos aqui, um pouquinho diferente do outro, é o SPEC, ele quantifica as pacientes que têm, então, disfunção sexual. Quando você tem um score abaixo de 7, você pode, né, dar o diagnóstico de uma disfunção sexual, e vocês podem ver aqui que 62% das mulheres tinham, então, disfunção sexual antes do tratamento, e isso diminuiu para 33%, mostrando, então, melhora da função sexual, uma porcentagem, pelo menos 50% das mulheres tiveram melhora. É importante a gente mostrar, e esses trabalhos que a gente tem, eles têm resultados semelhantes nesses 4 estudos, né, prospectivos que existem com laser vaginal e sintomas da função sexual, mas, assim, dos 9 itens da função sexual, houve melhora em 4 ou 5 itens, né? Então, houve melhora na excitação, no prazer, orgasmo, satisfação com o parceiro e dispareunia. Então, não foram todos os parâmetros que melhoraram. Então, eu acho que eu gostaria de chamar a atenção justamente para isso, né? Porque, como eu falei lá atrás, não dá para prometer, a gente sabe que função sexual, ela depende não só das condições da saúde vaginal, mas, se você melhorar a dispareunia, pode melhorar, sem dúvida, a parte sexual, mas é um componente multifatorial, depende de várias questões, incluindo aí o parceiro nessa questão. Então, pode melhorar alguns aspectos. Outros trabalhos, esse ensaio clínico do professor Luciano também mostrou uma melhora em alguns aspectos da função sexual. Para concluir, eu queria só dizer, né, essa é uma linha extremamente interessante, que tem crescido, né, nos últimos anos. Nós temos nos dedicado a essa linha de pesquisa aqui no departamento, com cerca desses 6 projetos que estão sendo desenvolvidos. E o que a gente pode dizer? O laser, ele tem se mostrado, então, eficaz no tratamento dos sintomas vaginais, alguma melhora nos sintomas de incontinência de esforço, mas sem evidências muito importantes com relação à bexiga hiperativa, pode melhorar alguns parâmetros da função sexual, é um tratamento rápido, é um tratamento ambulatorial, dizem que é um tratamento indolor, eu acho que pode ter sim, eu acho que o desconforto é um dos efeitos adversos desse tratamento, mas que pode ser minimizado, né, com uma anestésico tópico, se for necessário. Geralmente se recomenda, então, 3 sessões, e existe ainda uma dúvida sobre quando que ele deve ser reaplicado novamente. Alguns estudos, não ensaios clínicos longos, a gente não tem, mas existem alguns estudos mostrando que depois de 12 a 18 meses, você precisaria refazer, então, as sessões de laser, e aí 1, 2, aí vai depender, né, de cada caso. Então, é um tratamento bem interessante, já está, assim, sendo
talvez utilizado na prática clínica em algumas situações mais específicas, mas a gente sabe que faltam ainda ensaios clínicos grandes, né, com uma casuística ampla e que tenham, assim, um tempo de segmento mais longo. Tá? Mas a gente está bastante interessada, vamos continuar estudando isso. Eu acho que é uma terapia que certamente vai vir, né, fortemente aí no futuro e vai ser uma opção boa para o tratamento desses sintomas da saúde vaginal. Obrigada pela atenção, vou passar a palavra agora, então, à Ana, que vai, então, fechar, e vou interromper, então, aqui o meu compartilhamento. Interrompi. Pronto, Ana. Olá, bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar a professora Lúcia, professora Adriana, pelas brilhantes apresentações, e gostaria de dizer que, para mim, é uma satisfação enorme estar aqui hoje, poder participar dessa reunião, não só por ser ex-residente do departamento, mas também como aluna atual da pós-graduação, e eu também gostaria de compartilhar um pouquinho da minha experiência com o uso de tecnologias na recuperação funcional do trato genital feminino. Então, como a professora Lúcia bem mencionou, quando a gente fala em energia, sem dúvida, um dos grandes avanços na área médica neste século foi o desenvolvimento dos devices baseados em energia. Então, eles têm aplicação clínica desde meados da década de 70, quando cirurgiões plásticos e ginecologistas usavam o laser para fazer a ablação de tecido doente, e nós, ginecologistas, emprestamos essa tecnologia pensando nas camadas, tanto da pele da vulva como da mucosa vaginal. Então, nós temos essas várias tecnologias hoje disponíveis para uso no consultório, para prática clínica, que foram desenvolvidas pensando nas camadas em profundidade, em cada vez obtermos um efeito distinto, que pode ser superficial, como visto aqui o laser erbium, como a radiofrequência microablativa, o laser de CO2 com uma proposta ablativa um pouquinho mais profunda, e pensando em mais profundidade, a radiofrequência não ablativa, e mais recentemente ultrassom microfocado e até cadeira eletromagnética, que procuram uma ação mais profunda, uma proposta de ação em sistema músculo-aponeurótico superficial. Então, nós hoje temos esses dispositivos adaptados para o uso ginecológico. Quando a gente faz uma pesquisa sobre radiofrequência, que é uma tecnologia relativamente nova, quando pensamos no uso do laser, nós observamos ainda poucas publicações, e a minoria delas retrata sobre a atrofia vulvovaginal. Como a professora Adriana já muito bem mostrou para nós, é uma condição por vezes subnotificada, subtratada. Então, o nosso interesse como médicas, como pesquisadoras, é cada vez mais desenvolver pesquisas para usar esses dispositivos na mucosa vaginal no intuito de promover um tratamento eficaz, seguro e que seja mais duradouro e que independa da autoaplicação da paciente, que muito da adesão da paciente, da falta de adesão, aliás, ao uso de estrogênios ou de hidratantes, tem a ver com a autoaplicação. Então, o objetivo em comum dos dispositivos de radiofrequência, assim como a doutora Lúcia mostrou dos dispositivos a laser, é induzir um processo de restauração tecidual a partir do calor. Então, atualmente, nós temos dois tipos distintos de radiofrequência. Aquela que faz uma microablação superficial, e os dispositivos não ablativos, que eles só induzem o aquecimento tecidual. E a radiofrequência, normalmente, ela é mais profunda que o laser em sua capacidade de penetração nos tecidos, usando uma frequência um pouquinho mais baixa e comprimento de onda mais longos. Então, a gente sabe, a doutora Lúcia mostrou isso muito bem, que para haver a bioestimulação e o remodelamento da região genital, essa luz ela tem que aquecer, provocar uma neovascularização
vascularização, com melhora da lubrificação natural da mucosa, melhora da síntese colágena, e o que vai diferenciar essa profundidade da penetração é se o sistema não ablativo, por exemplo, se ele é monopolar, se ele é bipolar, se ele é quadripolar ou se ele é multipolar. Lembrando que, quando o sistema ele é monopolar, a energia, o campo eletromagnético, ele é fechado no tecido-alvo, então isso, em tese, promove uma profundidade maior durante a aplicação. Então, aqui eu vou falar brevemente, que a doutora Lúcia já falou, e o princípio de ação dos dispositivos baseados em energia é o aquecimento. Então, através da radiação eletromagnética, ocorre uma agitação, movimentos iônicos no tecido-alvo, gerando um aquecimento local em torno de 40 a 45 graus, com a ativação das proteínas de choque térmico, principalmente essas que estão aqui, iniciando uma cascata de ativação de citocinas com estimulação de fator de crescimento fibroblástico, fator de crescimento epidérmico, neovascularização, desnaturando fibra de colágeno antigo, formando fibra de colágeno nova e proporcionando um remodelamento, uma reestruturação daquele tecido que perdeu a qualidade com o envelhecimento ou com qualquer outra condição hipoestrogênica. Então, mostrando agora como foi a evolução do equipamento microablativo, então é um tipo de radiofrequência, mas que faz uma injúria superficial. Então, quem já está acostumado a fazer cirurgia de alta frequência sabe, isso tudo começou com o bisturi de alta frequência, e evoluiu para o uso das ponteiras, tanto vulvar como vaginal. Agora, no final do ano, a empresa brasileira que fabrica esse dispositivo, ele fez um upgrade na ponteira para a cúpula vaginal, parece uma ponteira vulvar, só que ela é mais longa para a gente conseguir fazer a ablação de cúpula vaginal para aquelas pacientes que não têm mais o útero, e também eles estão gerando um sensor para que não haja overlapping, porque o problema é você fazer uma sobreposição dos disparos, pensando em carbonização, em dano tecidual. Então, são ponteiras metálicas que fazem disparos, não são aleatórios, eles são muito bem programados para que não haja sobreposição, e a ponteira vaginal, que é longa, né, obviamente, para que a gente consiga fazer o uso da energia dentro da mucosa vaginal. Então, eu trouxe aqui um vídeo ilustrando para vocês que, como a cirurgia de alta frequência, nós utilizamos um espéculo adequado para o procedimento, e ali na parede vaginal não é preciso fazer anestesia, o procedimento ele é indolor. Já na vulva, nós usamos um anestésico tópico. Vejam vocês que os pontinhos ali onde foi aplicada a energia, eles ficam evidentes. Normalmente, em cada parede da vagina, são feitas 2 passadas. O protocolo de tratamento são 3 sessões, e por ser um dispositivo ablativo, ele requer um downtime. Então, a paciente precisa fazer um intervalo de 30 dias entre as sessões. Na universidade, nós temos 2 projetos envolvendo esse equipamento. Na Urogineco, a Helena Slongo faz a orientação com a professora Cássia, e a Gláucia, que é fisioterapeuta, ambas usando esse tipo de equipamento baseado em radiofrequência microablativo. E eu trouxe aqui para vocês um estudo muito interessante, que é brasileiro também, sobre este equipamento na síndrome geniturinária da menopausa. Como vocês observam, é um estudo piloto, ou seja, um número muito pequeno de participantes. O protocolo foi feito igual eu mostrei para vocês, 3 aplicações da radiofrequência na vagina e no introito vaginal, com intervalo de 30 dias entre as sessões. Porém, foi um estudo que avaliou parâmetros subjetivos, não teve avaliação com biópsia, mas todas as pacientes ficaram muito satisfeitas. As que usavam lubrificante antes do tratamento abandonaram o uso, e houve uma melhora tanto na função sexual quanto na qualidade de vida. Já a radiofrequência não ablativa, no nosso ambulatório de menopausa lá do CAISM, nós temos 2 projetos de pesquisa que já estão em andamentos, ambos com radiofrequências não ablativas, com a diferença de que um equipamento é monopolar e o outro é quadripolar. Então, eu trouxe também uma ilustração para vocês de como é feita a sessão. Parece um ultrassom vaginal. Esse é o aparelho do meu projeto de pesquisa. Ele emite a onda eletromagnética em 360 graus, não há necessidade de utilizarmos um espéculo. Ele tem ponteiras diferentes
diferenciadas para a região vaginal, uma maior e outra menor. Como vocês veem aqui agora, a gente pode trocar a ponteira e utilizar uma ponteira específica para a vulva, lembrando que o protocolo também são 3 sessões, só que não tem downtime, então as sessões elas são feitas com intervalo de 7 dias. A paciente retoma as atividades diárias cotidianas no mesmo dia, não é preciso nenhum tipo de cuidado, e normalmente também não há necessidade de usar anestésico. Trouxe um estudo muito interessante sobre a radiofrequência monopolar não ablativa. Esse estudo em específico foi usado o Termiva como equipamento, um N também pequeno, porém ele se torna interessante porque foi um estudo que as pacientes, 5 delas consentiram biópsia de parede lateral vaginal, então os autores comprovaram a melhora na frouxidão vulvovaginal, melhora na questão da atrofia vaginal, melhora na satisfação sexual, uma melhora relativa na incontinência urinária e uma melhora importante na disfunção orgásmica. O que eu trouxe para vocês, as lâminas, essa primeira passada é uma lâmina, uma coloração de hematoxilina eosina, aqui o pré e o pós-tratamento, a gente vê a mucosa com aumento de camadas celulares, um aumento na derme papilar, sem achatamento das cristas, com melhor glicogenação e um estroma mais denso. Essa segunda coloração é uma coloração específica para colágeno, é o tricrômio de Masson. Então, no pós-tratamento, nós vemos uma reestruturação, fibras colágenas recém-formadas e arranjadas de maneira de sustentação. Já essas últimas 2 colorações são estudos imunohistoquímicos, o de cima é específico para vaso, então a gente vê realmente que o pós-tratamento demonstrou um estroma submucoso mais denso, com uma vascularização aumentada, e também um pequeno aumento distinto de fibras nervosas, também mais evidente na derme papilar. Então, os autores conseguiram comprovar, apesar de ser um N muito pequeno, que existe sim uma melhora com o uso da tecnologia na atrofia vulvovaginal. Lembrar que a grande preocupação de quem começa a usar esses equipamentos são os efeitos adversos. E lembrar que todos os equipamentos, eles vêm presetados de fábrica, mas eles são operadores dependentes. Então, lembrar que a energia gerada, ela é a potência versus o tempo. Então, vejam vocês aqui nesse exemplo, que a mesma energia, ela pode ter efeito diferente no tecido, se eu usar uma potência e o tempo, a mesma energia, aliás, a maneira como ela é aplicada, ela pode gerar efeitos diferentes no tecido. Então, com o risco de carbonização, de sobreposição de aplicações, então isso é muito importante para quem faz o uso do equipamento, conhecer a física aplicada, conhecer a anatomia ginecológica, para que a gente não tenha efeito adverso, só benefício. E esse banco de dados é muito interessante, que ele mostra para nós as indicações principais de todas as energias, tanto o laser como a radiofrequência, e os principais efeitos adversos observados. Então, as indicações são aquelas que nós já conhecemos da síndrome geniturinária, algumas não especificadas, e os efeitos adversos mais comuns relatados foram dor, queimadura, cicatrizes, dispareunia e até uma piora na frequência urinária. Então, esse banco, ele se torna interessante porque ele abrange relatórios de dispositivos médicos submetidos à FDA por relatores obrigatórios, os fabricantes, os médicos, e não obrigatórios, pacientes. E vejam vocês aqui que muitas das injúrias relatadas, o operador, a pessoa nem sabia qual era a especialidade do operador, e que nós tivemos os efeitos adversos principalmente com dispositivos ablativos, mas que também foram relatados com outro. Então, fica aqui o alerta de que o uso de energia, ele é operador dependente, e isso tem a ver com a segurança do uso do equipamento. Com relação à radiofrequência, como a doutora Lúcia falou do laser, o laser já é um equipamento muito mais estudado, nós temos até revisões grandes, como a doutora mostrou, mas a radiofrequência ainda nós estamos precisando de mais dados. Então, recentemente, nós tivemos a publicação do JOINT, que os italianos estão sempre na vanguarda do uso das tecnologias, depois a NAMS se posicionou agora no começo do ano, e depois também o JSM, com protocolos específicos, e todos eles falam que faltam ensaios clínicos controlados, randomizados.
que avalia a eficácia e a segurança do dispositivo para que a gente possa realmente, com segurança, oferecer para paciente. Então, a controvérsia disso tudo, pensando nas energias, é que todo mundo que lida com os dois tipos de tecnologia na prática clínica fica se questionando, e eu, particularmente, trouxe essas questões, que são questões muito particulares para mim. O que seria melhor para atrofia vaginal, o laser ou a radiofrequência? Nós temos alguns estudos em andamento, mas nada publicado ainda, principalmente na Escola Paulista de Medicina e na Universidade de São Paulo. E a radiofrequência, o que seria melhor para atrofia vaginal, ablativa ou não ablativa? Também ainda aguardamos dados sobre isso. Os efeitos são duradouros, por quanto tempo? Quantas sessões de manutenção, depois de quanto tempo? Existe alguma preocupação a longo prazo? Até o momento, não. As pacientes ficam muito satisfeitas e melhoram da queixa clínica. E para aquelas pacientes que mais precisam, que já fizeram uma radioterapia pélvica, será que sobra algum colágeno bom ali para a gente estimular e realmente com essa técnica haver uma melhora na atrofia vaginal? Muito se pergunta do drug delivery, será que é interessante, por exemplo, usar um ácido hialurônico depois da aplicação, para que ele tenha uma ação profunda? Os dermatologistas fazem isso com muita propriedade na pele, no corpo. Será que na vagina isso também tem aplicabilidade? Então, pensando em todas essas questões, por não termos ensaio clínico a longo prazo, com N maior e com correlação anatomopatológica, eu tive o privilégio, tenho o privilégio de ter desenvolvido esse projeto de pesquisa, sob orientação da professora Adriana Orsesi e a coorientação da professora Lúcia, para a gente realmente tentar trazer todas essas dúvidas, e nós procuramos colocar nesse ensaio clínico o que há de melhor, tanto de equipamento, como de o que já é padrão de terapia estrogênica. Não pudemos, infelizmente, usar o sham, que nós gostaríamos muito para tirar a questão do efeito placebo, por não termos autorização, por comitê de ética em pesquisa, mas nós usamos o hidratante vaginal como grupo controle, para não deixar nenhuma mulher sem tratamento. Então, é um estudo que vai envolver mulheres com menopausa prematura e mulheres com menopausa natural, que tenham queixa de secura vaginal e que precisam da nossa ajuda. Então, é um projeto muito bonito, e eu espero voltar aqui em breve. Por enquanto o projeto teve que ser temporariamente suspenso por conta da pandemia. Obviamente, nós não podemos convocar essas pacientes para comparecer ao hospital, mas espero em breve trazer dados. Esse projeto, eu tive autorização para fazer a biópsia das pacientes que consentirem, então espero logo mais trazer dados para vocês. Desculpem a correria, eu falei um pouquinho mais rápido do que o habitual, mas pelo adiantar da hora, não quis tomar o tempo com vocês, e coloco-me à disposição para demais dúvidas e esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigada, Ana Valéria, obrigada, professora Lúcia, pelas excelentes aulas. Eu sei que a gente extrapolou um pouquinho do tempo, a Adriana aqui já mandou mensagem para a gente, mas é um assunto que nós que trabalhamos com isso, é um assunto assim de muito entusiasmo, ainda mais o ambulatório de climatério, chefiado pela professora Lúcia. A gente é muito ativo nessas pesquisas, na experiência pessoal também, dentro e fora da universidade. Na universidade, vocês puderam ver que, assim, a quantidade de estudo gerado, né, Lúcia, é muito grande. Então, a gente começa a falar e não para mais. Eu vou, se puder, responder aqui o Rodolfo. O Rodolfo fez uma pergunta. Rodolfo, muito interessante, mas lembrar que, veja bem, o padrão ouro para aquela mulher que não tem contraindicação seria a estrogenoterapia. A não ser que ela não queira, porque hoje em dia a mídia acaba assustando tanto as mulheres que, quando você fala em tratamento hormonal, elas são, às vezes, as primeiras a recusarem. Então, se a gente pensar na fisiopatologia, eu vou repor o que causou toda essa síndrome, que é o hipoestrogenismo. E se ela não tem sintomas vasomotores, eu vou repor localmente, em que a segurança é muito grande. E também por algo que é de baixo custo e tem em posto de saúde, que é o estrogênio utilizado via vaginal. Caso ela não queira, aí sim a gente parte para os hidratantes e lubrificantes,
Então, acho que seria isso. Se a gente for pensar nos guidelines de recomendação, eles partem primeiro pelo lubrificante hidratante e depois da estrogenoterapia. Mas tanto eu como a Lúcia participamos do Consenso Brasileiro de Terapia Hormonal da SOBRAC. E no nosso consenso, a gente põe o estrogênio em primeiro lugar. Tá bom? Adriana, se você me permite complementar, o Rodolfo, ele questionou o histórico de câncer. Existe um trabalho na Universidade de São Paulo, que até uma ex-residente aqui do departamento, a Bruna Salani Mota, ela está usando a radiofrequência microablativa, o FRAX, e o laser de CO2 em pacientes com câncer de mama. Então, talvez essa resposta a gente consiga dar um pouquinho mais lá na frente, para aquelas pacientes que realmente não possam usar a estrogenoterapia, se realmente uma dessas duas tecnologias, qual das duas, aliás, seria melhor, né, doutora Adriana? Sim, Mas, de modo geral... Desculpa. Pode falar, Adriana. Não, só complementando o Rodolfo, assim, pensando na questão da unidade básica de saúde, eu acho que para aquelas pacientes que não podem usar estrogênio, o hidratante tem uma resposta boa, e na verdade o hidratante tem uma resposta, às vezes, até mais rápida do que o estrogênio. Então, em termos de melhora de sintomas, assim, mais a curto prazo, às vezes o hidratante é até melhor, viu, Rodolfo? É claro que depois o outro não se mantém, o estrogênio demora um pouco mais, mas ele tem um efeito mais prolongado. Agora, essas tecnologias novas, elas têm, assim, não estão acessíveis de forma alguma do ponto de vista das unidades básicas de saúde. Eu acho que ainda demora bastante tempo para que possa haver oferecimento disso, né, a esse nível. Mas são todas promissoras. Bom, eu gostaria de agradecer a excelência das aulas, sem dúvida é um assunto muito interessante, que eu tenho certeza que gostariam de fazer várias perguntas, mas, infelizmente, pelo adiantado da hora, a gente vai precisar finalizar a reunião, agradecendo a participação de todos e deixando as professoras à disposição para responderem perguntas de quem tiver interesse depois, quiserem mandar por chat, e-mail do departamento, elas vão ter o prazer de estar respondendo as dúvidas de cada um de vocês. E a Ana Valéria, em breve, vai estar avisando a todos quando retoma o projeto dela, e a gente avisa. Então, bom dia a todos, obrigada pela participação de todos, e obrigada principalmente a Adriana, Lúcia e Ana Valéria pela excelência das apresentações. Nós que agradecemos aí o privilégio de estar aqui hoje, falando de um assunto que a gente gosta muito. Deu para ver a paixão de todas. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Bom dia. Tchau. Bom dia. Bom restinho de semana para todos. Para você também, Di. Tchau.